Pessoal, a conversa é a seguinte: fuso horário, tá? Você já foi em algum hotel, você já foi em algum restaurante ou lugar que tem essa imagem que vocês estão vendo aí, não tem? Então, se você já foi em algum ambiente desse, você vê lá Nova York, Moscou, Tóquio, Sydney. E o que, na verdade, é importante a gente entender é que esse cenário é um cenário que a gente identifica uma realidade, que é a realidade do fuso horário. Então, o que é o fuso horário? Essa loucura. Vamos relembrar que o fuso horário ele é importante para caramba para entender que a sua origem começa no movimento de rotação. O movimento de rotação, esse que você está vendo na tela, que é a Terra no sentido oeste para leste. Você está vendo aí, a sua esquerda é o oeste, e ela gira para a direita, que é o leste. Então, a Terra gira no movimento oeste para leste, numa velocidade aproximadamente de 1.700 quilômetros por hora, e demora 24 horas para completar uma volta. Beleza? Então, esse movimento de rotação que você está vendo, ele é responsável pela existência do dia e da noite. Então, agora de manhã lá na China, são 6, 7 horas da manhã, os chineses já estão acordando com uma notícia maravilhosa que o então presidente americano, no dia de hoje, ele sobretaxou a China em 124, 25%, uma loucura. Então, agora, pela manhã, lá no Oriente, lá na China, está acontecendo um grande movimento na questão da economia global, que vai também virar um grande movimento aqui amanhã cedo. Então, é isso. Espera aí, senhora, mas você está falando isso por quê? Qual é a razão? Então, é isso que eu quero dizer. Quando eu falei para vocês que na China o pessoal está acordando e já está movimentando, já está trabalhando com essas novas relações de taxas, aqui nós estamos indo nos deitar, acontece que é necessária a existência do fuso horário para facilitar a comunicação. Eu sei que você está olhando aí na tela, está escrito assim: até 1883, nos Estados Unidos, cada cidade tinha sua própria hora de acordo com a passagem do Sol pelo meridiano local. É exatamente isso. Antigamente, pessoal, lá antes dessa data de 1883, eu pergunto a você, 1883 é século XIX. Eu pergunto, eu respondo. O que estava acontecendo? O que estava borbulhando no mundo? A Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela provoca uma transformação no comportamento humano, que é uma transformação que vai gerar, tá, uma grande conexão através dos navios, através do telefone, através dos trens. As invenções da Revolução Industrial, que é a máquina a vapor, por isso que eu falei do navio, que é o trem da máquina a vapor, o telefone do Graham-Bell, fez com que agilizasse de uma forma muito rápida o processo de negócio pelo mundo. E aí o mundo começou a se conectar. Antigamente, no século XIX, não tinha automóvel, não tinha nada. As cidades eram muito isoladas, cada um vivia o seu mundo. Mas com a Revolução Industrial, com essa tecnologia, começou a ter negócios ao longo do mundo. Então, lá em Washington, em 1883, teve a famosa Conferência de Geografia, a Conferência dos Meridianos, que definiram a existência de um horário padrão global. É isso que é importante entender. Definiram a existência de um horário padrão global. Com isso, pessoal, a definição, a existência dos fusos horários se deve ao quê? Se deve à necessidade das comunicações globalizadas. Você viu que eu comecei falando assim, né? Você viu que eu comecei falando aqui, o Trump fez a taxa que aumentou para a China já está dormindo, está acordando agora com essas taxas, porque hoje o mundo é todo dinamicamente integrado.
E isso começou lá na Revolução Industrial. E para atender essa dinâmica globalizada, que na época da Revolução Industrial, no mundo mundializado, criou-se o padrão de fuso horário, correto? Então, esse padrão, você sabe, tá? Vai comigo na tela, tá anotando aí do lado? Em relação ao meridiano de Greenwich, qualquer ponto sobre a superfície terrestre varia de 0 a 180. Opa! Informação importante. Os fusos horários, eles são calculados através da variação longitudinal. Longitudinal, leste-oeste. Pensa assim comigo. Ah, é muito longe. Vou demorar horas para chegar. Longe, vou demorar horas. Fuso horário. Eita, nós, que isso se chama gambiarra pedagógica, pessoal. Isso eu chamo de gambiarra pedagógica. Os fusos horários variam, olha aqui para mim, ó, leste e oeste, no sentido leste-oeste, beleza? Então, moçada, vamos lá, vamos detonar. Esse processo todo, ele, então, parte do seguinte princípio. Para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, a Terra demora 24 horas. Por isso, para dar uma volta, completar 360 graus no sentido oeste para leste, demora 24 horas. Assim, para se deslocar 1 hora, quantos graus a Terra girou? 15 graus. É uma regra de 3. Se eu multiplicar 15 vezes 24, eu vou ter 360. Então, a cada 1 hora, ou melhor, a cada 15 graus de longitude, está anotando aí? A cada 15 graus de longitude, eu tenho 1 hora de variação. Para frente, para trás, eu atraso ou eu adianto? Muito bem. O meridiano de Greenwich é a referência. Então, a gente tem essa tela aqui para a gente entender. Pessoal, vem comigo aqui, você vai ver o meridiano de Greenwich. Eu vou pegar meu mousezinho aqui e vou mostrar para vocês. Eu posso até dar uma desenhadinha aqui para vocês entenderem. Vou usar um marca-texto aqui, tá? Essa linha que eu vou fazer aqui para vocês é a linha do meridiano de Greenwich. Está vendo aí? Está destacando? Aqui para mim está. Para você também. Quer ver? Vai destacar aí. Destaquei. Ok? Meio tortinho, mas deu certinho, tá? Então, esse é o meridiano de Greenwich. Esse é o meridiano de referência que nós temos para os horários. Definiu-se o seguinte, definiu-se isso. Ó. 0, que é a longitude 0, para o oeste, atenção, não vai falar para a esquerda. Pelo amor de Deus! É para o oeste, que nesse mapa que você está olhando está como se fosse esquerda, mas é oeste, tá? Então, você vai atrasar a cada 15 graus. Veja que interessante, aqui embaixo que eu vi aqui, ó, viu? Ó, o -4, o que significa isso? Menos, o sinal de menos não é hora negativa, não existe hora negativa. O sinal de menos indica que é para o oeste, está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Que a hora está atrasada, por isso o sinalzinho de menos. Se eu pedisse aqui, ó, vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver se você vai me responder. Se eu quisesse substituir o -4, qual seria a posição, a longitude? Ó, 1 hora a cada 15 graus. Então, ó, 15 graus, 1 hora. 30 graus, 2 horas. 45 graus, 3 horas. 60 graus, 4 horas. Então, esse -4 significa que está a 60 graus oeste. 60 graus oeste. Tudo bem? Se eu fosse aqui, ó, nesse aqui que está como 10, vamos trocar aqui a minha canetinha. Aqui, ó, está escrito aqui, ó, -10. Qual é a longitude -10? Bom, cada 15 graus é 1 hora. 10 vezes 15 dá... Aqui eu vou desenhar bonitinho aqui agora. Vou tentar, tá? 150 graus, o quê? Oeste. 150 graus oeste, ok? Então, aí, entenda que não existe hora negativa.
Se você entendeu, vem comigo aqui, ó. Vamos para o leste. Olha aí, chegamos no leste. Se para o oeste é atrasar, para o leste é adiantar. O país que eu falei aqui na aula é a China. E a China, então, ela vai se caracterizar com uma posição aqui, ó, correto? A China está mais 8. O que significa mais 8? Está a 8 horas em relação a Greenwich. A China está aqui em cima, gente. Eu estou falando da China, que é um país importante, mas repare o seguinte: quanto maior a extensão longitudinal, o que acontece? Você vai ter maior o número de fusos horários. E a China é um país extenso. Mas acontece que você repara aqui comigo, ó, vou fazer um negócio aqui que você vai ver. Quer ver? Vem cá. Vamos lá. Aqui, o pontinho achei. Olha só. Deveria ter aqui, ó, cortar a China aqui, deveria cortar a China aqui, ó. Deveria ter 1, 2, 3, mais o litoral. 4 fusos horários a China deveria ter. Mas ela não tem esses 4, ela tem um só. Porque a China, ela definiu, está vendo que eu estou riscando aqui, ó, na tela para vocês, está vendo? 90% da China mora nessa região. Então, o governo chinês tomou a seguinte decisão: vou criar um fuso horário único. Vai ser só esse. Mas e os outros 10% da região? O que vai acontecer com os outros 10%? Os outros 10% moram no interior, no deserto. É uma região totalmente desconectada. Então, isso se chama fuso prático. Ó, quer ver? Vai lá no Brasil comigo aqui, ó, acompanha meu risquinho. Ó, olha o que deveria acontecer com o Brasil, tá vendo? Eu deveria dividir o Brasil aqui, ó, dividir de novo, tá certo? Então, para não ficar essa confusão, por que confusão? Aqui, gente, é o estado de Pernambuco, pequenininho. Imagina o estado de Pernambuco, gente, sendo dividido em 2 horários. Então, o governo brasileiro decidiu chegar aqui, dar a volta no litoral, correto? E você tem, então, esse fuso todo envolvido. Chama-se fuso prático. Então, por isso que não está tão linear assim no mapa, beleza? Maravilha. Pessoal, olha só isso aqui que eu queria falar para vocês. Prestou atenção na tela? Prestou? Então, veja que interessante. Ó, vou voltar de novo lá em cima. Ó, vai no cantinho à direita, presta atenção na tela aqui, que eu vou no cantinho à direita marcar aqui, ó, aqui, tá vendo? Viu essa bolinha que eu fiz aqui? Aqui é a Sibéria da Rússia. Agora vai lá na esquerda da tela aqui, na esquerda da tela aqui, ó que eu estou marcando aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é o Alasca. Beleza? O Alasca está no oeste, a Sibéria está aqui, ó, está no leste. Beleza? Então, maravilha. Tcharam! Olha o que vai acontecer. Look. Aham! Olha o que aconteceu. Olha a Sibéria aqui, pessoal. Ó. Olha a Sibéria aqui. Essa é a Sibéria. Ela está no leste. E esse aqui é o Alasca, que a gente viu anteriormente, que está no oeste. Pessoal, onde nós estamos? Na linha internacional de mudança de data. Na verdade, a linha internacional de mudança de data tem essa localização que você está vendo aqui em cima. Quantos graus é essa localização? 180. Qual que é a localização do meridiano de Greenwich, aquele do mapa anterior? 0. Qual é o nome que eu dou à linha internacional de datas? O antimeridiano de Greenwich. A antípoda de Greenwich. O que é a antípoda? Visualiza aqui, ó, olha para mim na tela, vê se você consegue entender. Eu tenho uma mexerica. Descasquei a mexerica, tá? E a mexerica que eu descasco, ela tem um gomo e outro gomo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um gomo, é o meridiano. O outro gomo é o antimeridiano. E a soma desses dois gomos, ou a soma dos meridianos, é 180. Se meu meridiano 0 de Greenwich e meu meridiano
antimeridiano, que é a linha internacional de dados, vai ser 180, porque 0 mais 180, 180. Então, estamos no Oceano Pacífico. E aí, olha o que acontece, ó. Viu aquilo que eu falei? Vai para a direita nesse mapa. Olha o que acontece na direita desse mapa. Você vai adiantar. Então, falar que vai para a direita do mapa, tá? Você adianta, falar que vai para a esquerda, você atrasa. Nesse mapa aqui, você viu que você foi para a esquerda e você adiantou. Então, não decora isso. Mentaliza. Leste. E, ó, vou para o oeste. Então, eu vou o quê? Adiantar para o oeste. E assim, porque a nossa cabeça está acostumada com aquele mapa anterior. Por isso. Então, olha que interessante. O que aconteceu aqui? Olha só o que aconteceu. Fui para o leste, é domingo. Ah, eu quero voltar no tempo. Eu quero sair de domingo, quero ir para o sábado. O que eu faço? Atravesso a linha internacional de datas. Aí eu atraso. Então, essa é a importante percepção, tá? Quando for olhar no mapa, numa prova, repare se é o meridiano Greenwich ou se é a linha internacional de datas. Novamente, aqui você tem... Opa, de novo. Aqui, ó. Você tem aqui o leste, né? Que você tem aqui a região aqui ao leste. E aqui, no mapa à sua direita, vai ser o... Opa, cadê você? Vai ser o... Opa, aqui, ó. O oeste, ó, o oeste aqui, ó. Ah, muito bem. E aí você tem a linha internacional de dados. De novo, para finalizar, eu gostei de ilustrar bastante. Veja, então, o leste e oeste, a linha internacional de datas nessa tela que está no material que você está acompanhando. E aí já vamos de cara a fazer um exercício, tá, dessa faculdade, que é de 2022, que traz o que nós estamos conversando sobre a linha internacional de dados. Em 2011, Samoa, país que antigamente era conhecido como Samoa Ocidental, arrancou um dia inteiro de seu calendário. O país saltou de 29 de dezembro para 31 de dezembro. Ele era um dos últimos lugares onde o dia começava. Quando eram 8 horas em Apia, capital de Samoana, já eram 6 horas do dia seguinte em Sydney. Ao pular do dia 30, Samoa migrou para o lado da linha internacional de datas. Naquele dia, 31 de dezembro de 2011. São 8 horas em Apia, são 5 horas em Sydney. Alunos, não é um texto, mas olha que interessante qual é a pergunta. A situação apresentada no excerto, respeito do sistema dos fusos horários adotado por Samoa, é uma decisão. Bom, assim, vamos lá. Tomar uma decisão de fuso horário é uma decisão para fazer o fuso horário prático, que aí cai naquela situação que eu contei da China. Então, vamos lá. A decisão de Samoa mexer no seu fuso horário foi uma decisão diplomática, pois a linha internacional de datas resulta no afastamento em horas da cidade de Apia em relação a Sydney. Não é diplomático. Essa é uma decisão, ela é política, econômica, jurídica, comercial. Veja a letra B. Política, pois a linha internacional de datas corresponde ao antimeridiano de Greenwich. Olha aí quem apareceu aqui na nossa questão. O termo antimeridiano, que é sinônimo de antípoda, certinho, que marca o início e o término do dia na Terra. Muito bem. Estou achando interessante. Não sei, vamos ver o seguinte. Foi uma decisão comercial em razão da integração econômica com a Austrália e a Nova Zelândia, uma vez que a mudança da linha internacional de datas possibilita aos países estarem na mesma hora local em relação à GMT. Olha só, na mesma hora de GMT. Cara, na linha internacional de datas é uma hora oposta à GMT, certinho? Tá? Opa, beleza? Então, vamos lá. Jurídica, em razão da impossibilidade da movimentação, tá? Em razão da possibilidade da movimentação da linha internacional de data, desrespeitando o padrão de divisão das horas que foi estabelecido pela Convenção do Meridiano, aquela de Washington. Então, veja o absurdo, né? Vai desrespeitar o padrão. Ele só mudou de decisão, mas o padrão é o mesmo. Publicitário, uma vez pelo movimento da rotação da Terra, no sentido leste-oeste. Opa! Já encontramos aqui, ó, outro erro.
Qual é o sentido que a Terra gira? É no sentido oeste para o leste. Olha que detalhe importante. A variação em horas antes da mudança da posição de Apia em Sydney resultou na diferença. Então, eu gostei dessa questão, eu trouxe para você a resposta sim, é a letra B. É uma decisão política de organização, tá bom? Samoa tomou a decisão para se organizar. E as outras questões que estão citadas aí, né? Poxa, o professor podia ser comercial para poder. Mas veja que ele fala que a linha internacional de datas está no mesmo horário de Greenwich. E é errado, tá? É totalmente oposto. Totalmente oposto. Dá 24 horas de diferença, dá um dia de diferença. Greenwich para a linha internacional de datas dá um dia de diferença. Tá bom? Então, maravilha. Eu gostei dessa questão, espero que você tenha gostado. E aí, nós chegamos ao Brasil, né? O nosso país, que é aqui, ó, que eu vou marcar aqui para vocês, tá? Esse trecho, o Brasil é um país que tem uma grande extensão longitudinal. O Brasil é um país 100% oeste, tá? Porque aqui, ó, você tem o meridiano de Greenwich, e o Brasil, então, é 100% o quê? Ocidental. Então, qual que é o sinalzinho dos fusos horários brasileiros em relação a Greenwich? Se o Brasil é 100% ocidental, o sinalzinho é o sinal de menos, porque as horas do Brasil estão atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o Brasil está aí, ó. Esse é o Brasil. E aí, eu já aproveito e trago uma informação. Pessoal, você que está anotando a aula, tá? Anota isso aí, print essa tela e chora. Mas por quê? Porque já caiu no vestibular da UFMS, tá? Os extremos brasileiros. E você tem que saber. O Brasil está no extremo norte, Monte Caburaí, lá em Roraima, e vai até o Arroio do Chuí, na fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. São 4.394 quilômetros de distância, dando ao Brasil uma grande extensão, o quê? Gente, lembra, ó, minha mão aqui, ó, ao, latitude, ao norte, ao sul. Pode me xingar, pode falar, pelo amor de Deus, cenoura, não dou conta disso. Pode. Por que pode? Porque o que acontece? Você vai me xingar, mas você não vai esquecer e vai lembrar que norte-sul não faz interferência, tá, ao fuso horário. Latitude não interfere nas horas. O que a latitude interfere? No clima, na temperatura. Quanto mais perto da linha do Equador, maior a temperatura. Vou aumentando a latitude, vou afastando da linha do Equador, diminui a temperatura. Fuso horário é o quê? É isso aqui, ó. É sair do Acre e ir até a Paraíba. São 4.319 quilômetros leste-oeste, que faz com que nós tenhamos uma grande extensão longitudinal. Pessoal, eu queria aproveitar, e você deve estar falando assim, mas, cenoura, o quê? O que você está mostrando no mapa é o território brasileiro. Mas o Brasil, ele se estende não só na parte territorial, mas vai para o mar aqui. Então, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Ó o que eu estou fazendo aqui, ó. Fazendo assim, e vou até aqui no sul do Brasil. Essa área aqui, ela é chamada de quê? Olha o nome que eu vou falar para vocês. Esse espaço aqui é chamado de Amazônia Azul. Pertence ao Brasil, só que está no oceano. Se chama Amazônia Azul. Uma zona, tá, econômica do Brasil, uma extensão importante, que tudo que está aí nesse espaço pertence ao território brasileiro. Tem o nome de Amazônia Azul, por quê? Porque a Amazônia, a verde, né? A Amazônia lá da região norte, ela tem uma grande riqueza da biodiversidade. Riqueza. Então, fizeram uma comparação, uma analogia, colocar a parte do litoral de Amazônia Azul por causa
da riqueza. Então, essa região é um fuso horário, tá? Que nós estamos vendo aqui, ó, a sua aqui. Está vendo aqui? Aonde você não aqui, ó, o Fernando de Noronha que eu fiz. Eu queria corrigir essa tela, que eu identifiquei uma coisa que não está certa. O que você identificou aí, Cenoura? Identifiquei isso aqui, ó. Identifiquei que não é 2, é -2, é -3, é -4 e é -5. -2, -3, -4, -5, em relação ao quê? Em relação ao meridiano de Greenwich. Ok? Então, você tem essa realidade aqui. Maravilha, gostei, show de bola. Então, vamos lá. A realidade é porque está a oeste do meridiano de Greenwich. Pessoal, eu fiz essa tabelinha para você saber direitinho os fusos horários do Brasil. Vem comigo aqui, ó. Eu vou destacando no nosso desenho e você vai saber. Pessoal, aqui é o seguinte. Aqui à extrema direita da tela está GMT, Greenwich Meridian Time. É o meridiano de Greenwich. A cada 15 graus a oeste, né, 15 graus oeste, o Brasil agora, depois de 2 fusos, o Brasil começa aqui, a 30 graus oeste, que é conhecido como primeiro fuso do Brasil, que tem 2 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Certo? 30 graus oeste equivale ao quê? Lembra do númerozinho? -2, menos 2 horas. 1 hora é 15, 2 horas é 30. Está oeste, negativo. Quem está aí? Todas as ilhas oceânicas brasileiras. Todas as ilhas oceânicas brasileiras. Então, você tem aqui a mais famosa delas, que é Fernando de Noronha. Vai no mapinha aqui à esquerda, vem comigo, ó. Olhou o mapinha aqui à esquerda, ó. Estou dando um contorno a Fernando de Noronha. Aqui em cima você vê um nome chamado Penedo de São Pedro e São Paulo. E aqui embaixo você vê Trindade e Martim Vaz. Sabe o que é? Essas ilhas, o Penedo de São Pedro e Martim Vaz, embaixo, são bases da Marinha, são bases de pesquisa, não tem população civil. Aonde tem população civil? Em Fernando de Noronha, tá? Então, aqui em Fernando de Noronha, você tem população civil. Fernando de Noronha, para quem não sabe, pertence ao estado de Pernambuco, tá? Pertence ao estado de Pernambuco. Então, eu tenho aqui as ilhas oceânicas. Maravilha. Vamos lá para o segundo momento. Qual que é o segundo momento? Chegamos aqui, ó, Brasil a 45 graus oeste. Se é 45, são menos 3 horas em relação a Greenwich. Chegamos, então, ao segundo fuso do Brasil, que é o que tem mais estados. Nossa, como é que eu faço para decorar, para saber todos esses estados? Bom, eu acho que você tem uma noção de mapa do Brasil. Por favor, tem que ter, né? Então, nessa noção de mapa do Brasil, eu tenho aqui, ó. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Todos os estados com litoral, todos os estados com praia, tá? Todos os estados. Então, vem no mapa à minha esquerda que você vai ver aí. Olha só, o Amapá, o Pará, os estados do Nordeste, que eu estou contornando aqui, os estados de Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, e os estados do Sul. Mas esse horário é o famoso horário de Brasília. Esse horário é o famoso horário de Brasília. Então, além de todos os estados com litoral, eu tenho aqui o quê? Eu tenho os estados... Opa, só que eu não acho o mauzinho, eu perco ele aqui, achei aqui, tá? Ele tem aqui, ó, o estado de Tocantins, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Esses são os estados, tá? Maravilha. Horário oficial de Brasília. Em Brasília, são 19 horas. Então, nós temos aqui essa realidade. Legal, né? Maravilha. Então, aqui eu tenho todos os mesmos fusos. Se eu perguntar para você agora, suponha que agora seja 8 horas da noite em São Paulo,
Que horas que é em Macapá? Ai, Jesus! Onde é que fica Macapá? Gente, Macapá é a capital do Amapá. Aqui em cima, ó. Tem litoral? Tem litoral. Então, se são 8 horas em São Paulo, também são 8 horas no Amapá. Beleza? Não é difícil. Vamos sair do Amapá, vamos sair de São Paulo e vamos para a nossa terrinha aqui, ó. 60 graus oeste. Terceiro fuso, menos 4 horas, né? 4 vezes 15, 60. E aí estamos nós, estados de Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, está aqui de cinza, ó, Roraima, aqui na fronteira com a Venezuela, o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Maravilha? Então, aí nós temos esses fusos que estão menos 1 hora em relação a Brasília, menos 4 horas em relação a Greenwich. Maravilha. Fechamos, então, no último fuso, que é o fuso que está o Acre, que é o quarto fuso, a 75 graus, menos 5 horas. Se você deve perguntar, mas, cenoura, ó, estou fazendo um X no mapa à esquerda aqui, ó. Esse X aí é um pedaço da Amazônia que tem praticamente ninguém morando. Então, você tem aí, nessa região, o mesmo horário do Acre, mas vamos destacar o Acre menos 2 horas. Legal. Então, aqui, ó, essa imagem é muito bacana. Se nós temos aqui em Fernando de Noronha 4 horas, Porto Alegre 1 hora a menos que Fernando de Noronha, são 3 horas, Cuiabá, no Mato Grosso, são 2 horas, Rio Branco, no Acre, 1 hora. E aí nós temos os fusos brasileiros. Pronto. Vamos fazer um exercício dessa lista aí. Tá? Vamos praticar um exercício dessa lista. Sobre os fusos horários nacionais, é incorreto. Pessoal, vamos marcar o que é incorreto. Esse é importante, tá? Tanto é que está em destaque. O que é incorreto? Tá? Opa, perdão. Incorreto é a existência de 4 fusos horários no país associa-se às ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha. Está correto. A existência são 4 fusos horários no Brasil. O país ainda tem as ilhas oceânicas e Fernando de Noronha. Perfeito. B. Apenas o fuso GMT-2, que é quanto que é menos 2? Menos 2 é 30 graus. 30 graus o quê? Oeste, é onde o Brasil começa. Está o arquipélago de Trindade. Está também Fernando de Noronha, por exemplo. Esse arquipélago é atrasado em relação a Greenwich. Todos os outros são adiantados. Ó, ele é atrasado, é verdade. Todos os outros são adiantados. Falso. Todos os outros também são atrasados. Mas eu não posso marcar de cara, não. Eu tenho que olhar os outros. Letra C. As diferenças estabelecidas na demarcação do horário deve-se, sobretudo, à extensão, olha aqui, ó, a extensão leste-oeste, oeste-leste. A extensão o quê? Longitudinal. A extensão longitudinal. Beleza? As ilhas oceânicas. Vamos lá. As ilhas oceânicas, Trindade, Martim Vaz, Fernando de Noronha, São Paulo e São Pedro, o Atol das Rocas, adotam GMT-2, certinho. No Brasil, existem fusos horários. GMT-2, -3, -4, -5. O GMT-2 é o primeiro fuso. O GMT-3 é o segundo fuso. -4, onde a gente mora, é o terceiro fuso. E aqui é o Acre, que é o quarto fuso. Fácil demais, tá? Da Federal do Amazonas, letra B, de 2022. Repara que são questões recentes, que trabalham com a gente pra caramba nesse sentido, ok? E aqui está o texto da resposta para você que está aí no seu material. Ok? Agora ficou fácil, né? Coloquei a cola aqui, a colinha do lado, todo mundo conhece, consegue. Fechou. Opa! Federal de Uberlândia. Lembre que eu falei para vocês, o nosso curso é a ideia da prática. Tá com o material aí?
Está com um exercício aí? Vamos acompanhar, então. Em 1884, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos da América, ocorreu a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, que foi a conferência que definiu os fusos horários. 25 países, na época, padronizaram. Acerca dessa conferência, considere as afirmações abaixo. Cada 15 graus de latitude equivale a 1 hora, diminuindo-se 1 hora do leste para o oeste. Quando você vai do leste para o oeste... Opa, desculpa. Bati aqui sem querer. Tá? O que significa? Quando você tem... Qual que é o erro? O erro é isso aqui, ó. Se você ficou preocupado em falar sobre o leste, se é leste-oeste, ou se diminui ou não, isso aqui está certo. O problema é que a questão jogou o quê? A palavra latitude. E eu falei para vocês, latitude não interfere no horário. Latitude é norte e sul, só interfere em temperatura e clima. Todos os países, número 2, com grande extensão territorial, têm 4 fusos horários. Todos têm. Ah, mostrei para vocês, a China tem um só. E a Rússia, que é gigante, que tem mais de 8 fusos horários. Na Rússia, ela tem 11 teóricos e 8 práticos, só para você ter uma ideia. Então, absurdo, o erro. Tá bom? Maravilha. Número 3. Marco longitudinal do meridiano de Greenwich, Greenwich Mean Time, como longitude 0. É onde tudo inicia. As horas são determinadas a partir da movimentação de rotação da Terra, com atraso do horário para o oeste. Vou para o oeste, atrasa. Opa, certinho, maravilha, não há dúvida. 4. Opa, bati sem querer agora. Meridianos com variações de extensão, de modo que suas larguras interferem na prevalência do fuso horário, em espaços geográficos diferentes, sendo menores os polos. Gente, o meridiano é aquela linha, um arco que liga o Polo Norte ao Polo Sul. Lembra da história do gomo? Então, pega o gomo. O gomo é mais estreito em cima, as bordas do gomo são os meridianos. Ele é mais estreito em cima e é gordinho no meio. Então, o que acontece? Isso impacta na questão do fuso horário, porque lá em cima é fininho, e embaixo é mais extenso. Então, isso vai provocar, né, a variação da extensão vai interferir na questão, na prevalência dos fusos horários. Tranquilo? Letra B de bola, B de bonito, B de bacana. Está todo mundo detonando aí, bacana, bacana, bacana. Show de bola. Tá? Maravilha. Ficou um pouquinho melhor agora. Tá? Então, vamos que vamos aqui. Turma, bem-vindos à nossa querida Mafalda. A Mafalda é muito legal. Olha essa questão que interessante. É uma questão discursiva. A tirinha apresenta um fenômeno chamado fuso horário. Aí a Mafalda, né? Mafalda, que participa de todos os vestibulares. Claro, o mundo só pode estar mal se quando na América do Norte é meia-noite, na China é meio-dia. Parece que a Mafalda conversou comigo antes, né? E quando na China é meia-noite, na América do Norte é meio-dia. Como é que 200 milhões de pessoas almoçando podem se entender com 600 milhões de pessoas dormindo? Que doideira! A Mafalda está muito louca aí. Aí ela viajou. E na viagem dela, considerando as conclusões da Mafalda, na sequência em quadrinhos, estabeleça 2 relações econômicas entre fuso horário, comércio e transporte internacional na economia globalizada. Olha que legal essa questão. Trouxe a Mafalda e trouxe aquilo que eu comecei a conversar com vocês no início da aula. A necessidade de ter fusos horários é para organizar o comércio global, para ter essa comunicação. Então, olha aqui, os quadrinhos fazem referência às diferenças horárias estabelecidas pelo sistema de fusos. Na economia globalizada e, portanto, fortemente integrada, globalização, aldeia global, é uma malha, uma rede de interações. Eu estou aqui, é interessante aqui só para viajar,
pessoal que gosta de futebol e tudo mais. Eu estava vendo a entrevista de um dirigente, que era um dirigente do Corinthians, quando o Corinthians estava trazendo um craque do Corinthians, Paulinho, tá, que já aposentou, ele só falava assim: o problema de fazer negócio com a China é o horário, porque quando nós estamos acordados, os chineses estão dormindo. E aí, quando a gente vai fazer a negociação por videochamada e tudo mais, é madrugada aqui. Então, o dirigente estava falando que estava assim, dias dormindo 2 horas só. Por quê? Durante o dia aqui no Brasil, fazia-se as negociações do Brasil, tocava o time. Na madrugada, entrava em contato com o clube da China para poder fazer. Então, veja que interessante. O mundo é isso, é globalização, tá? Então, o que acontece? Na economia globalizada e, portanto, fortemente integrada, as diferenças horárias afetam a cotação de bolsa de valores, bancos, cujos horários de abertura e fechamento são distintos. A gestão logística nos terminais aduaneiros. Gente, terminal aduaneiro são portos, onde os navios atracam, onde eles param, carregam, descarregam. Sejam portuários, aduaneiros aeroviários, terrestres, obedece fusos locais, tá? Eclipsando, né? Eclipsando, escurecendo, esse termo é bacana, o fluxo. Então, moçadinha, bacana, essa é a importância do fuso horário da questão aberta. Eu acho que vocês estão começando a perceber que o fuso horário não é só calcular que horas são. O fuso horário vem da Revolução Industrial, da necessidade da integração comercial, fazendo esse dinamismo do planeta. Bom, mas aí vem o cálculo de fuso horário. Isso mesmo. Pessoal, o cálculo de fuso horário que você está vendo aí, você tem nesse material, como que a gente faz para calcular esse fuso horário? Tá? Eu queria que, assim, como é que eu falo com vocês? Esse é um passo a passo. Primeira coisa que você faz é calcular a diferença de um ponto e um outro. Tá? Então, eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui. Vamos supor aqui que eu tenho, tá, um planisfério. E aí eu tenho aqui o meridiano de Greenwich. Eu tenho um ponto aqui A, eu tenho um ponto aqui B. O que eu tenho que fazer? Calcular a diferença de horas de A em B. Então, o que acontece? Aqui, a distância aqui, ó, aqui é 1. De A até o meridiano de Greenwich é 1. B até o meridiano é 2. Então, quando eu falo aqui embaixo, vem comigo, ó. Quando os hemisférios forem diferentes, eu somo os valores. Então, nesse caso aqui, de A a B, eu tenho que somar essa distância. Quando eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, a situação é diferente. Eu tenho que calcular essa diferença aqui, que é o que está escrito aqui. Quando forem iguais, subtrair os valores. Então, é simples, cara. Mas acho que para a gente fazer aqui essa simplicidade, mas, Cenoura, por que divide por 15 o resultado? Porque você tem uma longitude, somou com a outra, vai dar 150 graus. Eu tenho que dividir por 15. Por que eu tenho que dividir por 15? Para chegar no número de fusos. Cada 15 graus é um fuso. Mas você está olhando aqui, você fala assim, meu Deus, eu estou preocupado, quero fazer um exercício. Tá bom, vamos fazer. É mais fácil, tá? Estou brincando, mas é mais fácil. Eu vou até pegar aqui minha canetinha, vou trocar de cor para fazer exercício com vocês. Então, eu tenho que ter aqui embaixo, ó, vou usar aqui esse espaço para vocês. Opa, desculpa, pessoal, mas a minha mão fica tremendo. Esse é o planeta. Eu vou até apagar aqui para ficar melhor. Ficou muito feio, não gostei. Borrachinha, apaga aqui. Aqui. Esse é o planeta, tá? Então, nesse planeta, eu tenho um planisfério. Vou fazer aqui, ó. Vem aqui, vou descer aqui, vou passar aqui. Beleza. E aqui eu tenho o meridiano Greenwich, que é a nossa referência. Tá? E quanto ele vale? 0 grau. Beleza? O que eu tenho que fazer? Localizar os pontos planisférios. Vamos lá no texto. Lembrando
que aqui eu vou colocar a letra W. Por que a W? Que em inglês é oeste. E aqui eu vou colocar a letra L, que é L de leste, tá? Ah, por que você não fez O? É para não confundir com esse 0 grau aí, tá bom? Lá em 2022, na PUC do Paraná, tá? Tá assim. Um atentado à bomba foi registrado na quinta-feira, dia 26 de 8 de 2021, nas proximidades do aeroporto de Cabul, que se tornou o local mais visível do drama dos afegãos e estrangeiros que tentam fugir do país após a volta do Talibã ao poder. Vai ser uma aula mais para frente sobre isso. Pelo menos 90 pessoas morreram, 13 delas militares americanos, segundo o Pentágono, e outras 140 ficaram feridas, disse o alto funcionário da área de saúde, beleza? A BBC. A explosão ocorreu por volta de 18 horas local. Pergunta, tá? Essa é a pergunta. O fuso horário do Afeganistão não segue o padrão de diferença de horas inteiras dos fusos vinculados ao meridiano Greenwich. O Afeganistão ele tem um detalhe. Como a Índia, o Irã e a Austrália, os países adotam fuso de 30 em 30 minutos. É definição deles, gente. Sabe-se que o Afeganistão se encontra a leste de Londres, com diferença de 4 horas e meia. Sabendo que Curitiba, o fuso de 45 graus, assinala a alternativa, que horas em Curitiba no momento do atentado? Então, vamos lá. Ele falou para a gente que o Afeganistão está a 4 horas e meia. Então, aqui, ó, o Afeganistão está, ele falou para a gente que fica onde? No leste. Então, eu vou colocar aqui o horário A, de Afeganistão. Vou botar aqui o Afeganistão, tá? Beleza? Ele está aqui. E onde está Curitiba? Está 45 graus oeste. Então, Curitiba está aqui. Curitiba, gente. Curitiba, 45 graus. Pessoal, 45 graus a oeste, tá? Tem quantas horas aqui? Tem, vou até colocar aqui, menos 3. Por que menos 3? Menos oeste, 3 fusos. Menos 3 fusos. E aqui, qual é a posição do Afeganistão? O Afeganistão está a 4 horas e 30 minutos. Beleza? Então, o que vai acontecer agora? Que horas que foi o evento? O evento aconteceu às 18 horas. São 18 horas. Quantas horas está? 18 horas. Assinale a alternativa indica corretamente as horas em Curitiba. Então, só lembrando aqui, ó. A explosão aconteceu às 18 horas local. Às 18 horas local. Essa foi a hora aqui, ó, aconteceu. Gente, então vem comigo. Eu estou no Afeganistão. Eu quero saber que horas que é aqui em Curitiba. São quantas horas de diferença? Tá? Quantas horas de diferença? São 4 horas e 30 até Londres, mais 3 horas e... 3 horas. Então, dá quanto? Dá diferença de menos 4 mais 3, 7. Menos 7 horas e 30 minutos. Qual que é a resposta, então? 18 menos 7 vai dar quanto? Tá? Menos 7 horas e meia vai dar 10 horas e 30 minutos. Entendeu? 10 horas e 30 minutos. Olha aqui, ó. Aham, pronto. O que eu fiz está aqui, ó. Beleza? Deu para sacar? Então, é super simples, gente. Eu confesso a vocês, sejam humildes, não tenta fazer de cabeça. O melhor jeito de fazer é esse jeito que eu mostrei aqui para vocês, colocando no espaço. E aí você consegue calcular. Oba! Tem bastante exercício por horário. Oh, caramba! Olha esse aqui. Esse aqui, FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. Olha essa questão. Aqui, gente, é o seguinte. Esse mapa não era para estar aí, tá? Eu deixei aí porque eu tenho lambuja. Essa questão é uma questão muito interessante, porque ela exige do aluno
o conhecimento de mapa. Um avião inicia a sua viagem na coordenada 50 graus norte, 10 leste. Olha onde o avião começa. Ele começa aqui, ó. 50 graus, tá? É aqui o avião começa. Ah, tá bom. Mas, gente, presta atenção. Como que eu vou saber? Você vai saber, agora presta atenção que eu vou falar. Porque quando ele fala 50 graus norte, vou botar uma corzinha preta aqui, que é melhor. Quando ele fala 50 graus norte aqui, que você está vendo, pessoal, o zero é a linha do Equador aqui, ó. Beleza? Qual que é o máximo que você vai para o norte? O máximo que você vai é aqui, ó. É 90, tá? Então, 50 está acima do Trópico de Câncer, porque o Trópico de Câncer é 23. Então, ele está lá em cima. Dá para você ter uma ideia. E quando ele fala aqui, ó, 10 graus leste, o que significa? Ele está pertinho do meridiano de Greenwich, como você viu aí. Então, é a Europa. Tá? Tem uma noção, está perto de Greenwich. 10, 50 graus, está lá para cima, lá perto do Polo Norte. Gente, qual território, qual avião vai decolar? Da onde? Se ele está perto do Polo Norte, se ele está perto do Greenwich, você tem que saber que é Europa. Tem que ter uma noção. Essa é a dica. Tá? Encerrando a sua viagem, 30 graus sul. 30 graus sul é pertinho do Brasil, tá? 30 graus sul é aqui, ó, pertinho do Brasil, tá? Beleza? Agora esse detalhe. 135 graus leste. Gente, o máximo é 180. Porque de leste a oeste, Greenwich vai até 180 leste, Greenwich vai até 180 oeste. Então, a dica pega aqui, ó, 135. Gente, quem é que está a 135 graus? Quem é que está perto da linha internacional de datas? Porque a linha internacional de datas é 180. E é no sul. Não é o Japão, é a Austrália, porque o Japão fica no norte. Então, eu descubro que aqui é a Austrália, aqui que é a posição. E aí vem, então, cruzou, transitou pela China, saiu da Europa. A China está aqui, ó. Tá? Cruzou o Oriente Médio. Opa, saí da Europa, ó, o caminho aqui, ó. E fui passando pelo Oriente Médio. Atravessou o Mar das Filipinas. Gente, as Filipinas está aqui, ó. Tá? Não é. Porque a Filipina ficou no hemisfério norte. Permaneceu na África. Permaneceu na África. Quer dizer, ele já induziu que você estaria na África. A África é um continente que tem terras equatoriais, próximo da linha do Equador. Percorreu 4 fusos horários. Cara, você saiu de 10 leste e foi para 135, 10 fusos horários são 150 graus. 10 a 135 é 125, tá? Então, é menos de 10. Por isso, a resposta é cruzou, tá? Ou, perdão, aqui, não, é o Oriente Médio. Está errado essa letra C aqui, tá? É cruzou o Oriente Médio. Na hora de marcar, anotou errado. É a letra C, tá? Por favor. Só estou dando para você a coordenada. Essa questão eu acho a mais difícil que tem da FAMEMA. A mais difícil. É a letra B, tá? Não é a letra C, não. Tá bom? Porque ele cruzou a Índia, o Mar da Índia. Tem que corrigir isso aqui. Perfeito. Maravilha. Tá? Então, tá? A gente vai aqui, ó. Tá? Pular isso aqui, por favor. E fazer essa questão agora. Tá? Essa questão com vocês. Nessa questão, muito é do Enem, que é bem legal. E ela surge um assunto novo, que é o assunto final da nossa aula. Que assunto novo é esse? É o assunto relacionado, aqui, ó, chamado horário de verão, tá? Horário de verão. Então, a partida final da Copa do Mundo de 2014 aconteceu no dia 13 de julho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro.
considerando o horário de verão em Berlim, de 1 hora. Os telespectadores alemães assistiram o apito inicial do juiz às 11 horas. Tá? Então, veja só, considerando o horário de verão, e esse é um capítulo à parte da nossa aula que nós vamos conversar agora. Tá? Veja bem, não vou falar da questão, vou falar do horário de verão, e depois a gente vai entrar na questão. Gente, horário de verão quase teve esse ano. O horário de verão, ele é o que você está vendo aí na tela, onde você adianta 1 hora para o seu relógio. Por quê? Por que a gente faz isso com o horário de verão? A questão é muito simples, pessoal. O horário de verão ele foi criado no Brasil nos anos 30. Para quê? Para aumentar o consumo de luz natural. Pensa comigo, se eu pego o meu relógio e jogo ele 1 hora para frente, eu vou, então, entrar mais no período de sol. No horário de verão, né? Se o horário normal, 5 horas da tarde, 6 horas, já está escurecendo. Se eu jogo no horário de verão, jogo 1 hora, a antiga 5 horas vira 6 horas. E vai estar sol. E às 7 vai estar sol. Então, a ideia é você aumentar o tempo de luz natural. Olha, eu já vou até falar assim, eu não gosto do horário de verão. Por quê? Porque eu tenho que dormir mais, eu tenho que acordar mais cedo. Gente, a gente acorda no horário que o despertador toca, esteja claro ou esteja escuro. Então, essa ideia que estou dormindo menos não é correta. Na verdade, é só um ajuste. Tá? Então, nesse ajuste, a gente tem vários fatores. Primeiro, a mudança do horário de verão passou por várias alterações e a duração depende do período do ano. Essas alterações do horário de verão causam forte impacto social. Por que forte impacto social? Porque o horário de verão ele muda a rotina das pessoas. Vou dar 2 exemplos interessantes. Eu tinha um amigo meu em Minas Gerais que era dono de uma pizzaria. E até, olha só, faz tempo. Estava na época no Brasil passando essa novela Vale Tudo, que é a novela agora que voltou a passar. E ele, então, com as pizzarias de interior, com televisão e tal, e ele falava assim, cara, Cenoura, esse horário de verão está complicando minha vida aqui, eu não consigo trabalhar direito. Mas por quê, cara? Porque as pessoas têm o hábito de comer quando escurece. E no horário de verão demora para escurecer. Então, eles estão com fome e ainda querem ver a novela. Então, o que acontece? Espera escurecer. Aí meu restaurante lota e todo mundo está com fome, porque demora para comer. Interessante comportamento. Mas quem adora é dono de bar, né, de happy hour, porque as pessoas não vão para casa com o dia claro. Então, elas consomem, né, circulam. Tem um lado interessante. Além dessa mudança comportamental, tem também a questão de que o objetivo é usar mais a luz natural para quê? Para diminuir o consumo de energia artificial, tá bom? Então, o que vai acontecer nessa questão? Quais são os objetivos para ter horário de verão? O objetivo do horário de verão está para você aproveitar mais a luz natural e reduzir o consumo de energia. O que acontece é que o consumo de energia ele vai sobrecarregar as hidrelétricas, sobrecarregar o sistema. Sabe por quê? Porque hoje, né? Hoje nós já estamos num período mais escuro. Repare o quanto de luz você já consumiu. Então, se eu tenho o dia mais claro, você vai consumir menos energia. Isso vai diminuir a pressão sobre o sistema energético. E o horário de verão não é só do Brasil, não, tá? Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem no Japão. Então, a ideia do horário é essa: economia de energia, reduz o consumo de energia aproveitando melhor a luz natural, aumento do tempo livre com luz à noite, as pessoas têm, com mais luz à noite, mais luz natural, as pessoas têm mais tempo livre para trabalhar, promover atividade social. Então,
comportamento humano muda. O comércio também ele é mais consumido, lojas e restaurantes. E, sem dúvida nenhuma, o turismo. Com mais horas de luz, o turismo pode se beneficiar. Visitantes vão, não sei o quê, você tem mais luz, as pessoas vão caminhar, vão passear, vão curtir e tudo mais. Esse é o benefício que você tem, tá bom? Na questão ambiental, diminuir o consumo de energia impacta em diminuir a emissão de gases poluentes. No caso do Brasil, a base da energia é hidrelétrica e solar. Mas nos países europeus, nos países do hemisfério norte, a energia é de termoelétrica. Então, as usinas consomem muito derivado de petróleo, consomem gás natural. Então, isso faz que são combustíveis fósseis. Se eu diminuo o consumo de combustível fóssil, eu diminuo a poluição. Se, com isso, automaticamente, eu tenho que uma questão de preservar os recursos naturais. Com a diminuição dos energia, o horário contribui para diminuir os recursos. Eu uso menos energia, menos recurso. E eu tenho uma eficiência. Parece tudo muito bonito que eu estou falando, muito legal. Porém, contudo, todavia, tá? A gente tem uma questão que são os impactos no homem. Por isso que ele é muito polêmico. Distúrbio do sono. Porque as pessoas, né, elas têm uma fadiga em função, principalmente os idosos. Um idoso demora 45 dias para se acostumar com o horário de verão. Impressionante. Porque ele tem uma rotina, e essa mudança, dá um exemplo, dá 9 horas da noite em Porto Alegre, está claro, está luz. Então as pessoas se incomodam de dormir com o dia claro. Eu estou falando com vocês que são jovens, que não têm esse problema, mas a rotina do dia é alterada, que aumenta o estresse. O estresse aumenta o cortisol. Então, a qualidade de vida fica pior. Tá? Então, mostra o horário de verão, principalmente no início, ele provoca uma queda e um efeito na qualidade de vida das pessoas, principalmente os idosos. Você repara que o pessoal reclama por causa disso, porque até o corpo se adaptar. Você já deve ter saído do país ou foi para outros estados no Brasil. Então, quando você muda de fuso horário, esse corpo tem dificuldade de adaptação. Lembro, jovens, adultos, não tem problema. Quem sente isso são idosos e crianças, que têm um metabolismo muito ajustado na rotina e causam um certo desequilíbrio. São os efeitos colaterais. Tá? O que acontece? A alteração pode causar desajustes na rotina que vão impactar. Porque você está mais estressado, provoca isso. E também até você se adaptar na produtividade. É uma coisa interessante, porque no horário de verão, começa a aula às 7 horas da noite, está claro para caramba, é uma sensação diferente. Alguns dizem que o desempenho escolar também sofre um pouco por causa da adaptação do horário. Gente, o problema é o seguinte, tecnicamente falando, o horário de verão é um benefício para a economia de energia. Ambientalmente falando, o horário de verão é um benefício para diminuir os impactos, né, em relação à poluição, consumo de recursos. No corpo humano, esses ajustes de rotina, principalmente dos idosos e dos mais novos, exigem, então, um desconforto que pode gerar prejuízo. Essa é a polêmica, tá? Por isso existem debates e controvérsias. A opinião pública é extremamente polarizada. Aí, o que acontece? Né? No Brasil, em 2019, no governo do ex-presidente Bolsonaro, ele acabou com o horário de verão. Ele acabou. E o atual governo Lula pensou em voltar com o horário de verão. A opinião pública é dividida, e você sabe que a decisão de um político ela é tomada nem sempre pela questão técnica, mas sempre pela questão da opinião pública, correto? Então, olha só que interessante aqui, ó. O brasileiro e o horário de verão. 67% dos entrevistados sentem que o dia rende mais durante o horário de verão. 58% dos brasileiros consideram esse período benéfico para o comércio. 9% percebe uma economia real nas contas de energia. Então, interessante, né?
Você sente saudade do horário de verão? Sim, 39%. Isso foi uma questão do ano passado. 61% não. Tá? Você gosta do horário de verão? 59% sim. 41% não. Sente mais disposição? Uns dizem 51 sim, 49 não. O horário de verão afeta seu sono? 64% diz sim, 36% diz não. Considerando que você tem mais tempo livre no final do dia, durante o horário de verão, no final do dia, considera que tem mais, você considera que tem mais tempo livre? 30% diz não, 70% diz sim. Então, eu tenho certeza, quando eu comecei a falar aqui na sala de aula, tem gente que deu sim, tem gente que deu não. Então, como eu falei para vocês, os políticos eles tomam decisão em cima da opinião pública. E aí fica a opinião dividida. Mas eu acredito que o horário de verão deva voltar esse ano, porque é para diminuir a economia, para ter economia de energia. Olha aí que eu falei para vocês, ó, países que adotam, países que não adotam. Repare. Tem que reparar isso aí. Isso é importante. Gente, repara que o horário de verão é muito presente nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Tá bom? Beleza? Aqui nesse pedacinho da Austrália. Eu vou passar uma linha aqui, ó. Ó, essa linha aqui. Que linha é essa que eu estou passando no mapa? Que linha é essa? É a linha do Equador. Qual país na próxima linha do Equador tem horário de verão? Repara que a Austrália tem a mesma realidade do Brasil. A Austrália é um pedaço dela e do Brasil só um pedaço. Só um pedaço. Sabe por quê? Porque essa região que eu vou rabiscar aqui, ó, essa região aqui, ó, é a região tropical. Não tem variação do dia e da noite expressiva durante o ano. Se você vai no Nordeste, você vai em João Pessoa, 5 horas o sol se põe, 5 horas da manhã o sol nasce. 5, 4 e meia. Você vai no inverno, a mesma coisa. Você vai no outono, a mesma coisa. É diferente de nós aqui, que estamos mais ao sul, que no verão o dia é longo, fotoperíodo longo, e o inverno é fotoperíodo curto. Não lembra disso? Tá? A gente vai, né, tem na última aula gravada. Tá? Eu falei sobre o solstício equinócio. Então, o que acontece? Nessa região aqui, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, um pouquinho mais para baixo, não tem horário de verão. Nessa região aqui, ó. Nessa região não tem horário de verão. Então, vamos lá? Resultado dessa história. Pronto, está aí, ó. Resultado dessa história. No Brasil, não há horário de verão. Nos estados do Amazonas, do Pará, do Norte, não há horário de verão dos estados do Nordeste. Por quê? Porque eles estão próximos à linha do Equador. Próximo à linha do Equador não tem variação do dia e da noite. É claro que você pode questionar, por exemplo, o quê? A geografia. Bom, mas a Bahia está e Mato Grosso. Bahia não está, Mato Grosso está. Eles estão na mesma linha. Aí é uma gestão da decisão da praticidade. Mas a razão de ser a região norte e a região nordeste está onde? Está na proximidade da linha do Equador. Aí o Brasil fica maluco, né? Só os estados do centro-oeste, só os estados do sudeste, só os estados do sul que tem esse horário. Beleza? Ok? Conclusão. O horário de verão no Brasil é complexo, envolve múltiplos aspectos como história e economia, reflexão sobre impactos, é essencial refletir sobre os impactos do horário de verão, tá? Como eles influenciam a sociedade, na economia e na questão do comportamento humano. Lições para o futuro. As lições aprendidas com o horário de verão nos ajudarão a tomar decisões por causa, principalmente, da questão de energia. Vamos lá, então. Por que eu trabalhei isso aí com vocês? Eu trabalhei isso aí com vocês por causa dessa questão do Enem. Agora já ficou fácil, né? Vamos lá. A partida final da Copa de 2014 aconteceu dia 13 de julho, às 16 horas, no Rio de Janeiro. Gente, aqui, ó, o Rio de Janeiro fica onde? Fica aqui no fuso de Brasília, tá? Olha aí para vocês aí, ó, fica aqui. Então, se você for aqui em cima, aqui, ó, você vai ver -3.
Se você descer aqui, ó, menos 3 equivale a quanto? Equivale a 45 graus. Lembra? 45 graus. Você chegou a olhar aí no mapa, viu direitinho? O Rio é o mesmo de Brasília, tá? Então, tá no mapa. Berlim, tá? Horário de verão de Berlim, de 1 hora. Os telespectadores assistiram o apito final. Gente, Berlim, aqui em cima, ó. Berlim, aqui em cima. Veja a posição de Berlim. Aqui, ó. Na cidade, vou de novo. A partida final da Copa do Mundo aconteceu no dia 13 de julho, às 16 horas. Considerando o horário de verão em Berlim, de 1 hora, os espectadores alemães assistiram aonde? Berlim está onde, pessoal? Olha aqui onde está Berlim. Berlim está aqui, ó, em mais 1 hora. Então, vamos lá comigo? No Rio, vamos fazer o desenho aqui, ó. Aquele desenho que eu falei para vocês, tá? Vamos fazer aqui. Opa, desculpa. Vamos fazer aqui que vai ficar melhor, tá? Minha canetinha está aqui. Gente, olha só. O desenho aqui. Meridiano de Greenwich. 0. Rio de Janeiro. Vou fazer um X aqui, que é o Rio. Rio de Janeiro. Tá? Ele está com quanto? Rio de Janeiro está a menos 3, ou 45. E aqui você tem Berlim. Vou pôr a letra B. Berlim está 1 hora. Está lá no 15, mais 1 hora. Então, mais 1 hora. Beleza? Tá? Show de bola. O que vai acontecer? O jogo é às 16 horas. Tá? 16 horas. Beleza. Tá? Se é 16 horas no Rio, que horas é em Berlim? Lembre, 3 até aqui, mais 1. Então, dá 4 fusos. 4 fusos. Beleza? Então, 16 mais 4 fusos dá quanto? 20 horas. Ah, beleza. Letra D. Não é a letra D, 20 horas. Por quê? Porque tem horário de verão. Então, 20 horas. O que eu faço no horário de verão? Eu adianto 1 hora. Então, vai ser quanto? 21. Beleza? Então, eu tenho aqui a letra E. Certinho? Oh, bacana, legal. Agora eu entendi.